e que a sua misericórdia dura e dura para sempre. Aplaudam, Ele é digno, Ele é digno. Bendito, bendito seja o Senhor. Aleluia. Com as palmas, adore ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Antes de tudo, antes de tudo, antes do mundo, antes de tudo, ser Deus é maravilhoso. O meu Pai eterno, conselheiro, príncipe da paz. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Se você tem essa aliança, dê um brado de aleluia. Antes de tudo, declare. Antes de tudo, antes do mundo, antes de tudo, ser Deus é maravilhoso. O meu Pai eterno, conselheiro, príncipe da paz. Pega suas mãos. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Só Ele é Deus de amor. Não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança, ela não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Declaro que Ele é Deus de amor. Deus de amor. Protetor, protetor.
vida muda. Ele transforma a sua vida. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nesse instante, eu quero que você tome a sua Bíblia. Tome a sua Bíblia por um instante. Vamos nos colocar em pé e você vai levantar a sua Bíblia bem alto, mais alto que você puder. Se ao lado de você tem alguém que não tem uma Bíblia, deixe ele segurar na sua agora. Isso, levante bem alto a Bíblia. Vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, ao tomarmos a Tua palavra e declararmos o poder dela, que mais uma vez, ó Deus, ela possa trazer aos nossos corações o que ela produz: consolo, exortação, edificação, salvação, reconciliações. Conceda ao pregador, Pai, Tua sabedoria. Conceda-lhe, Pai, acima de tudo, a unção, para que realmente possamos ver o efeito da Tua palavra transformador. Eu abençoo, Pai, os que estão aqui, aqueles que nos acompanham agora nos lugares mais longínquos da terra, que o poder da Tua palavra os alcance, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assentar. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus vai responder a minha oração hoje à noite. Fale com ele. Deus vai falar comigo. Proclame: Deus vai falar comigo. Muitas vezes nós olhamos um produto final e ignoramos como aquilo foi feito. Como aquilo foi feito. Essa noite eu trouxe um brinquinho da Renata. Um brinco. É um brinco de pérola. De pérola. Um brinco de pérola. E durante a pregação eu queria passar esse brinquinho para você. Não é que vai passar qualquer poder para você, nada disso. Só para você segurar numa pérola. Só para você segurar. Passa um para o outro, mas não leve embora. Quem for a última pessoa, não devolva, que é da Renata, viu? Eu quero falar com você sobre essa pérola. Quero que você sinta, quero que você segure. Não precisa cheirar porque não tem cheiro, mas eu queria que você colocasse a sua mão. O pastor Gustavo vai ser o primeiro, depois ele passa para o outro, vai passando, até que aproximadamente 6.000 pessoas possam segurar. Jesus, Ele nos deixou o exemplo. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, o versículo de número 16. 1 Coríntios, capítulo 4, o verso 16, é um desafio que chega ao nosso coração de um modo que você muitas vezes diz assim: mas isso é impossível, pastor. Paulo escreve dizendo: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo diz: sede meus imitadores. Admoesta-vos.
O que eu estou fazendo aqui agora é admoestar aos irmãos, é sacudir você. É como se eu estivesse pertinho de você, sacudindo você, admoestando você. E Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Se você andar um pouquinho no capítulo 11, o verso 1, Paulo já especifica na mesma carta, pela segunda vez ele toca na mesma tecla dizendo assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em Filipenses, capítulo 3, o verso de número 17. Filipenses, capítulo 3, o versículo de número 17. Novamente, ele fala a mesma verdade dizendo: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, sede imitadores meus. Por quê? O que nós vamos imitar de Jesus? Vamos andar sobre as águas igual ele? Já ouvi relatos de pessoas que fizeram isso, mas nem todos. Quando ele diz para sermos imitadores dele, todos nós devemos ser em uma área específica também da nossa vida. Há um momento quando Jesus começa a falar do reino de Deus. E o que ele vai falar? Ele precisa que os homens entendam de uma forma clara, tangível, o que seja o reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, verso 45 e 46, Jesus Cristo vai usar uma figura de linguagem, mas uma figura concreta. Mateus capítulo 13, verso de número 45 e 46, Jesus conta uma parábola dizendo: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Fale comigo, boas pérolas. Tão interessante que não fala de diamantes. Ele estava comparando o reino de Deus como alguém que negocia e que procura boas pérolas. E o verso 46, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Mateus 7, o verso de número 6. Mateus 7, versículo 6. Jesus volta e diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem como os pés, e voltando-se vos dilacerem. Jesus é o nosso modelo. Algo que nós vamos entender, por que ele usa essa expressão pérola. E essa pérola que está andando aí com os irmãos, é exatamente para você perceber como que ela surge no fundo do oceano, mais profundo. Está ali, aquela ostra, vivendo ali. Dia, noite, para ela não faz diferença. Mas há um momento que entra um grãozinho de areia, uma coisa pequenininha, e aquilo começa a irritá-la, fale comigo, irritar, fale comigo, irritar, sabe, irritar é um tipo de sofrimento. Muitas vezes nós achamos que sofrimento é apenas aquela dor no corpo. Sofrimento não é apenas aquelas situações, mas sofrimento é irritação. Irritação. Mas o que? A ostra não tem mãozinha para tirar aquilo que está irritando ela. Ela não consegue ir lá coçar onde está irritando. Ela não consegue de forma alguma, ela não tem uma pinça para tirar aquilo que está incomodando ela. E o tempo vai passando, e aquilo irrita. E o que ela começa a fazer? Ela começa a segregar uma substância chamada madrepérola. Madrepérola, a mãe da pérola. E essa substância vai
cobrindo aquilo que é um motivo de irritação. Aquilo que está matando, ela vai transformando nessa preciosidade que é uma pérola. Ela acaba e fica dentro apenas agora a pérola. Toda pérola natural é motivo de irritação. E essa irritação foi transformada em uma pérola. Quando a palavra diz de Jesus, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós vamos ver em Jesus tanto tipo de irritação. Jesus foi irritado, sabe como? Não é que ele era irritado, ele sofreu tantas irritações. Mas como que Jesus reagiu a essas irritações? O que ele fez para aquilo que o irritava fosse transformado numa pérola? E quando você entra no livro do Apocalipse, você vai ver que na cidade onde nós vamos morar, a Nova Jerusalém, as portas são enormes. E essas portas são de pérola. Imagina uma pérola, não sei de que tamanho. Não sei como que é, mas o Apocalipse diz que as portas são de pérolas. Agora, como imitar o Senhor nessas horas de irritação? Como? Como que Jesus lidou com as irritações da vida? Jesus, ele não se parece com Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E a Bíblia diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus Cristo deixou a sua glória e veio. E ele teve corpo igualzinho o meu, igualzinho o seu. Ele infinito, se tornou finito aqui na terra, quando ele se encarnou. A irritação de ter o corpo humano. Nosso corpo cansa, nosso corpo precisa de alimento, nosso corpo precisa de limpeza, nosso corpo. Sabe, nosso corpo tem hora que você tem vontade de fazer determinadas coisas, mas o seu corpo não acompanha. Jesus, enquanto estava no seu corpo aqui, limitado, quando ele chega, Lázaro tinha morrido, e a irmã dele dizia, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O corpo do Senhor podia estar num lugar ao mesmo tempo, só naquele lugar. Ele infinito. A irritação do corpo. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o versículo de número 9. Hebreus capítulo 10, o versículo 9 diz assim: então acrescentou, eis-me aqui, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio exatamente para fazer isso. Eis-me aqui. O verso 5 diz, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Hebreus 10, verso 5. Um corpo me formaste. Não pense que Jesus, o corpo dele era diferente do céu. Tinha olhos como seus olhos, tinha língua, tinha cabelo, tinha coração, pulmão, rim. O corpo dele era como o seu. Agora, quando você começa a entender isso, e o verso 9 ele diz, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E esse corpo dele, ele experimentou uma coisa de irritação. Quando você abre em 2 Timóteo capítulo 1, volte um pouquinho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8.
E o versículo 8 diz, 2 Timóteo 1,8 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Participa comigo de quê? Sofrimentos. Essa irritação é sofrimento. Capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 3. Paulo diz para mim, mas não é só porque eu sou pastor, não, diz para você a mesma verdade. 2 Timóteo 2, 3, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, o modo como Jesus, seu corpo. Muitas pessoas hoje vivem momentos assim, muito delicados. Para alguns, o corpo cresceu muito. Para outros, o corpo ficou muito pesado. Tem pessoas com corpo com 250 quilos. Ele não consegue fazer, muitas vezes, o que ele quer fazer. Outras vezes, o corpo não acompanha. Ele quer, mas não acompanha. Ele quer andar, mas não tem as pernas. Ele quer ver, mas não tem os olhos. Essas irritações existem. Agora, como transformá-las? Nós vamos ver nas Escrituras exatamente como que essas irritações, como Jesus agiu, Ele nos deixou o exemplo para imitá-lo também. Ao invés de ficarmos blasfemando, xingando, fazendo, acabando, querendo se matar, Ele nos dá uma oportunidade de transformar esse sofrimento em algo tão bonito como que está passando na mão dos irmãos, em uma pérola. Toda pérola surgiu de uma irritação. De uma irritação. Jesus tinha natureza humana. Aqueles impulsos básicos da vida, fazia parte da vida de Jesus. A autopreservação, a busca por alimento, ele tinha que comer. Ele tinha que comer. Houve um dia que ele estava conversando ali no poço, os discípulos voltaram trazendo comida para ele, e disse: Jesus, come! Aí Jesus disse: olha, eu tenho uma outra comida, mas eu como essa comida também. Sabe, havia isso. Jesus como nosso modelo entre seus discípulos. Nós experimentamos. Quantas vezes houve mal-entendidos, houve irritações assim, as mais terríveis, desentendimentos. Tudo isso irrita, não é assim? Tudo isso irrita. Quem aqui já sofreu irritação na vida? O único lugar que ninguém sofre irritação são no cemitério, num velório, mas dentro do caixão. Ou seja, enquanto você está vivo, querido, as irritações vão voltar, elas existem, elas existem. Em Mateus capítulo 13, e o versículo 14, Mateus capítulo 16, versos 13 e 14. Olha como é que era tão delicado para Jesus conviver com todas essas situações, mas não houve um momento que ele chutasse o balde, mas ele transformava. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: diz João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, cada um dizia uma coisa, havia tanto mal entendido entre eles. Um disse que era isso, é aquilo outro. Aí Jesus volta e diz: e vocês? Sabe quando uma pessoa começa a falar que você não é o que você é? Isso traz irritação. Jesus nunca disse que ele era Elias, João Batista. Nunca disse isso. Mas eles começaram a identificá-lo como se ele fosse. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, como você agiria se chamasse você por outro nome? Não irrita? É tão ruim quando o irmão chamou outro assim: ô coisinha. Não é assim?
Você tem nome. Agora, a identificação do Senhor, ou seja, diante de todas estas irritações, olhem no capítulo 13, João, capítulo 13, o verso 16. João, capítulo 13, o verso de número 16. Lá estavam os discípulos, cada um discutindo qual que era maior, quem que era isso. Por que eu tenho oportunidade, por que o outro não tem, por que é isso, por que aquilo. Jesus volta e diz, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. No capítulo 16, João 16, o verso de número 23. João 16, o verso 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa em meu Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Tantos, mas tantos e tantos desentendimentos, mal entendidos. Quando você caminha e as pessoas começam por uma coisa tão simples. Você fala A e ele entende B. Jesus falava A e os discípulos entendiam Z. Isso é desentendimento. Como agir? Tal qual a ostra que segrega a madrepérola, transformando aquela irritação numa pérola. Jesus nos deixou o exemplo. Jesus, ele foi irritado, no sentido de ter sido passado pela irritação, da mesma maneira como eu e você somos. Quantas vezes você e a esposa, por uma coisa tão à toa, tem casamento que já acabou, porque o marido, na hora de usar o banheiro sanitário, o papel higiênico estava colocado desse lado, e ele sempre pedia para ser do outro lado. E aquilo ali sempre era motivo de irritação, ao ponto dele explodir e sair de casa. Você acha uma coisa boba? Mas são essas pequenas coisas. Essas irritações. Jesus experimentou aquela situação tão delicada do legalismo. Pessoas que de uma forma assim, tão terrível, tinham na religião apenas uma estrutura, um sistema religioso, um legalismo frio, excluía todo nível de amor, de misericórdia, e aquilo falava e machucava o coração do Senhor de uma forma muito forte. Mateus capítulo 7, versículo 17. Mateus capítulo de número 5, verso 17. Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Mateus 12, o versículo de número 7. Mateus 12, o versículo de número 7. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. O pior ódio que existe é o ódio religioso. Quantas guerras aconteceram por causa de religião. Religião, um sistema. Isso destrói. E quando você lê aqui Jesus falando, olha no capítulo 12 de Mateus ainda, o versículo de número 11 a 15. Jesus cura um homem que tinha a mão ressequida. Mas olha o que eles dizem. Ao que ele respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha? Vamos começar pelo 9. Mateus 12, 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra.
Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Isso causava irritação no Senhor. Muitas vezes nós achamos que o sofrimento de Jesus foi apenas só o sofrimento na cruz. Mas o legalismo, esse legalismo frio, esse legalismo aqui religioso apenas, as pessoas não compreendiam. Esse homem tinha a mão assim, seca. E a religião dizia que no sábado não podia fazer isso, aquilo, outro. Esse homem podia continuar assim. Mas Jesus disse, não, sua mão vai ficar boa. Sabe, o legalismo, como que fere? Houve um momento que trouxeram para Jesus uma situação complicada. Era uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. E a lei dizia que essa mulher tinha que ser morta. E aqueles homens com as pedras nas mãos ali, estavam prontos para matar aquela mulher. E perguntaram a Jesus, o senhor o que diz? Jesus, não deu uma palavra. Em silêncio ele ficou escrevendo. O único lugar que diz que ele escreveu foi na areia. Não sei o que ele escreveu. Não sei. Não sabemos, ninguém sabe. Ele apenas olhou em volta. Aqueles homens com os olhos vermelhos, injetados de ódio. Legalistas, prontos para matar aquela menina que estava ali. Quem sabe encolhidinha. Ele disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o que atire a primeira pedra. O tempo foi passando, um por um, a começar dos mais velhos, até os mais novos, todos foram embora. E ficou só Jesus. Jesus é aquela mulher. E ele disse, onde estão teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? Foram embora. E Jesus disse, eu não te condeno, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Mas quando Jesus disse, vai e não peques mais, a lei precisava ser cumprida. Mas ele, para autorizar aquela moça para ir embora, ele estava também dizendo, eu vou tomar o seu lugar. As pedras queriam cair sobre você, vão cair sobre mim. As pedras queriam matá-lo, iriam cair sobre ele. Por isso a Escritura diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, o legalismo, tantas vezes pessoas ficam discutindo religião, ficam discutindo doutrina. Querido, não perca tempo. Alguns falam assim que tem 3 coisas para não discutir: religião, política e futebol. Você pode discutir com o atleticano o tempo todo, que nunca vai virar cruzeirense. Não vira. Não é, Gustavo? Não vira. Não adianta. Não adianta. Religião na pessoa não é uma questão de discutir. É mostrar o caminho. Ou seja, são coisas tão diferentes. Sabe, diante do legalismo frio, como que Jesus transformava situações assim em pérolas tão preciosas para o nosso coração. As irritações da calúnia. Da calúnia. Como que Jesus Cristo foi caluniado? Como que ele foi caluniado?
Você não tem um nariz de cera para mudar, para as pessoas fazerem o que quiserem fazer. Hoje, pela internet, as pessoas falam o que querem. E calúnias as mais absurdas possíveis continuam falando. A nossa preocupação deve ser uma. Um dia pregou aqui em Lagoinha um irmão tão precioso, parece até muito com o pastor Gustavo, é o pastor Ronaldo Lidoro. E o Ronaldo Lidoro tem uma frase muito forte que diz assim: reputação é o que os homens dizem a nosso respeito. Caráter é o que os anjos dizem a Deus a nosso respeito. Muitas vezes queremos defender a nossa reputação. E há pessoas que brigam, que fazem. Isso machuca, sim, a calúnia. Mas Jesus não estava tão preocupado com aquilo que os homens falavam a respeito dele. O mais importante é que o Pai falava a respeito dele. Assim é na sua vida também, querido. O mais importante é o que Deus diz a seu respeito. Os homens podem falar o que quiserem falar, mas isso não vai alterar o que Deus diz a seu respeito. E Jesus nunca esqueceu que o Pai falava: este é meu filho amado, esse é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, quando você vai segregando também essa substância de fé, transformando todo tipo de calúnia em uma oportunidade de ser transformada numa pérola. Leiam comigo Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso de número 53 e 54. Lucas capítulo 11, versos 53 e 54. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Mas Jesus não estava nem aí. Mateus capítulo 12, versos 22 e 24. Mateus capítulo 12, versos 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o Filho de Deus? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Chamavam Jesus de endemoniado. E o demônio que falava que estava em Jesus era Beelzebu, o chefão dos demônios. Querida, reputação é que os homens dizem a seu respeito. Caráter é o que os anjos dizem a Deus o Pai sobre você. Quantas vezes você quer defender e se irrita, tirar satisfações? Quantas confusões existem, situações as mais confusas. No Salmo 31, a partir do versículo 13 até o 18, é um texto tão forte nesta área. Salmo 31, a partir do versículo 13 até o 18. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse: Tu és o meu Deus. Nas Suas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores.
Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não sejam envergonhados, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeça os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante todos os filhos dos homens. Quantos aqui que já foram caluniados? Levante a mão. Sua sogra pode caluniar, seu genro pode caluniar. E muitas pessoas estragam a vida, porque reagem de uma forma diferente. Ao invés de transformarem essa irritação numa pérola, acabam sucumbindo. Por quê? Porque deixaram de ser imitadores de Deus. Cada irritação que chegava para Jesus, Ele transformava. Sabe, a irritação da incredulidade. Fé é a linguagem do mundo espiritual. Fé. Fé é uma linguagem espiritual. Eu vibro com irmãos que já disseram para mim muitas vezes: pastor, eu já vi anjos, eu já tive visões. Eu confesso a vocês que eu peço tanto a Deus para ver um anjo. Sabe quantos anjos eu já vi na vida? Nenhum. Nunca vi. Eu estou aqui. Eu sei que ao meu lado tem um anjo. Nunca conversei com ele, nunca vi. Eu sei que o tempo todo ele está, porque a palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que eu temo e os livra. Ore por mim, um dia eu quero ver anjo. Mas eu nunca vi. Mas não é pelo fato de eu nunca ter visto um anjo. Talvez eu já tenha visto e não sei saber que era. Porque muitas vezes vem anjo, com cara de gente, roupa de gente, cheiro de gente. Mas isso de consciência, de saber, já vi um anjo. Muitos irmãos já foram anjos na minha vida, no sentido de um enviado. Mas a linguagem espiritual é a fé. E a fé eu não preciso ver para crer. A fé é essa linguagem do Espírito. Ou seja, nós não estamos aqui fazendo simplesmente uma encenação. Nós cremos na realidade que Deus está aqui, Jesus está aqui, seu Espírito está aqui. Eu tenho uma convicção plena da realidade da presença dEle aqui. Eu creio no poder transformador da palavra dEle, eu creio. Mas quando você olha para Jesus, Lucas capítulo 7, o versículo de número 9. Lucas capítulo 7, o versículo de número 9. Há um momento quando Jesus está ali com o povo, era o povo judeu, mas há um momento que vem um servo de um centurião que estava doente. Jesus dá uma palavra e olha o que Jesus diz, verso 9, Lucas 7, 9. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus disse: eu vou lá na sua casa procurar o seu servo. Estava lá doente, morrendo. E o centurião disse: não, Jesus, não precisa ir. Daqui mesmo o senhor pode dar uma palavra, que meu servo vai ficar curado. Quando ele disse isto, o coração dele exultou. Por quê? Porque antes as pessoas achavam só que se ele fosse lá, se ele tocasse, é que ele seria curado. Sabe, a incredulidade, ela irrita. Jesus passou por esse tipo de irritação. Olha no capítulo 6 de Marcos. Marcos capítulo 6, o verso de número 6. Marcos capítulo 6, versículo 6. Diz aqui: admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas,
a ensinar. Ou Jesus, a despeito da incredulidade, ele não fez, não ficou para trás, ele disse: eu vou desistir. Diz aqui: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Mateus 13, o verso 58. Mateus 13, o verso de número 58, a palavra do Senhor diz: e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Tanta gente estava ali precisando de um milagre, tanta gente estava precisando desse toque do Senhor. E diz aqui o texto que Jesus não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A irritação que chegava para o Senhor, através de sistema religioso, sabe, é uma coisa assim, tão fora daquilo que era o sonho do Senhor. Em Hebreus capítulo 5, o versículo de número 8. Hebreus 5, verso 8. Se existe algo que para nós é tão delicado, é a obediência. A obediência muitas vezes irrita, porque nós não queremos. A obediência, a submissão é alguma coisa assim que a pessoa irrita facilmente. Mas olha o que está escrito em Hebreus 5,8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Há uma irritação que traz tanto sofrimento. E talvez você já experimentou ela. É a irritação da traição. As únicas pessoas que podem te trair, olhe para mim. As únicas pessoas que podem te trair são só os seus amigos, os seus próximos. Uma pessoa que está vivendo lá no Iraque, você nem conhece ela, pode te trair? Não. Quem pode te trair está aí pertinho de você, dá uma olhadinha para ela. As únicas pessoas que podem nos trair são nossos próximos, aqueles que estão junto de nós. Agora Jesus, Ele experimentou de uma forma tão intensa a traição. Só os amigos é que podem trair, só os amigos. Quando você lê em João 6, o verso 70, João capítulo 6, o verso de número 70, replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Diabo significa adversário, acusador. Quando você chega em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, o verso de número 47 e o 48 dizem assim. Lucas 22, 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Em Atos capítulo 20, versos 29 e 30. Atos 20, 29 e 30, dizem assim. Paulo falando a respeito do tempo dele deixar a igreja, ir para outra situação, ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Quando Jesus estava ali no Getsêmani, e vem o traidor, Jesus volta e diz: amigo, a que vieste?
Nesta hora, Jesus não chama de traidor, Ele o chama de amigo. Quando Ele disse isto, cobriu esse motivo de irritação e foi transformado em uma pérola. Jesus podia brigar no coração ressentimento, ódio, raiva. Jesus tinha emoções que nós as temos. Não pense você que ele era, não é assim. Era igualzinho a mim e a você. Em todas as coisas que você é tentado, a palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas como somos tentados, mas ele nunca cedeu a uma tentação. A traição, a irritação que provoca, que situação horrível. No Velho Testamento, há um profeta chamado Zacarias. Abra aí comigo, Zacarias, capítulo 13, o versículo de número 6. Zacarias 13, o verso de número 6. A irritação do abuso não merecido. Se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, responderá a ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Nós não gostamos do sofrimento. Fale comigo essa palavra, sofrimento. Fale comigo, sofrimento. Sofrimento. Sofrimento não é apenas só sofrimento físico, é emocional também. Sofrimento é irritação. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso de número 21. A palavra diz: aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele chegou ao ponto de dizer assim: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele experimentou esse nível de identificação, de poder transformar todo esse tipo de sofrimento em uma oportunidade de transformar o sofrimento, essa irritação, em uma pérola. Somente Ele que poderia fazer isso. Ninguém mais poderia fazer, mas foi exatamente isto o que Ele fez. E quando o nosso coração começa a experimentar esses momentos assim, tão delicados. 1 Pedro, capítulo 4. Abra comigo. 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu quero que vocês coloquem em pé com a sua Bíblia aberta agora. Olhe para mim. A palavra diz assim, 1 Pedro 4, 12 e 13. Coloque o texto aí na tela, por favor. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O que ele quer dizer? Nós não vamos ser participantes do sofrimento no sentido de sermos chicoteados, crucificados, mas dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a
provar-vos. E cada prova, você cresce mais. Cada prova você pode ser reprovado, ou você pode transformar este sofrimento nesta pérola. Não estranheis o fogo ardente que surge no seio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Talvez você não entenda tantas coisas no momento. A crise, a irritação, ela não vai desenvolver o seu caráter, mas vai revelar o seu caráter. Vai revelar a sua fé. Vai revelar você. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos exultei, vos alegreis, exultando. Olhe para mim, diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora diz: não sofra, porém nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou o que intromete em negócios de outrem. Se alguém está sofrendo porque roubou e está na cadeia, isso não é tipo de sofrimento. Ele quebrou uma lei e está sofrendo as consequências. Mas o verso 16 diz assim: mas se sofrer como cristão, cristão não é o que é da religião de Cristo, cristão é o que tem a mesma natureza de Cristo, cristão é semelhante a Cristo. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por esse nome. Há um hino que nós vamos cantar agora, e eu queria que você colocasse sua Bíblia sobre o banco. Você vai dar a mão sobre o seu irmão. Queria que o pastor Paulo César viesse cantar essa música. Vem cá, Paulo. Diz assim: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu como um emblema de vergonha e dor. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Olhe para mim. Muitas vezes você acha que na coroa só tem pedras preciosas. Não. Você vai encontrar na coroa pérolas. Pérolas. Toda pérola foi motivo de sofrimento, de irritação, e que foi transformada. Você tem uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Talvez o seu casamento, há tanto motivo de irritação nele, tanto. Você pode simplesmente chutar o balde. Mas se você começar a manifestar a vida de Deus sobre aquele motivo de irritação, você vai transformando. Vai transformando. Ao invés de ter uma coisa mais absurda, você vai ter algo tão celestial, tão divino, tão glorioso, que você nem imagina. Em Apocalipse, capítulo 21, o versículo de número 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Dor, nesse sentido aqui, é irritação, porque as primeiras coisas já passaram. No capítulo 22, o verso de número 3: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. As 12 portas são 12 pérolas
E cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Até lá, eu não sei explicar porquê. Até lá, toda pérola existe, porque foi um sofrimento, foi uma irritação que foi transformada. Jamais esqueça disso. Amanhã, quando 1000 motivos chegarem para você irritar, você vai dizer: Senhor, que oportunidade eu tenho de trazer para o Senhor uma pérola, de transformá-la. O mesmo Espírito que habita em Jesus, que habitou nele, habita em nós. O mesmo Espírito. Dê as mãos pelos corredores, levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar. Até enfim, uma coroa eu vou trocar. De cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz faleceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz.
irmão, não se esqueça nunca, seu maior inimigo não é o diabo, seu maior inimigo é a ignorância. A Bíblia diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É a falta do conhecimento até como lidar com o diabo, que ele já foi vencido. Quem sabe na hora que você sair, seu carro esteja preso. Atrás de você vem um irmão, parou o carro, e o outro parou do lado, você não tem jeito de sair. A irritação está aí. Como resolver? Você pode chutar, gritar, esbravejar, mas você pode ter uma oportunidade de transformar essa irritação. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. A cruz é a vontade de Deus. A cruz é quando a sua vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, que vem do alto, e você opta pela vontade de Deus. Isto é a cruz. Cruz é a vontade de Deus. Quando você começa a manifestar: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, eu te amo, eu quero a tua vontade. Nossa fé não é uma religião, nossa fé é um relacionamento com Ele, onde as pessoas não entendem isso. Há muitas pessoas que vão para as igrejas para ganhar 8 apartamentos, 18 caminhões. Querido, não é isso. Pode vir caminhão, pode não vir nada. Você, querido, é essa pessoa que Deus ama tanto. Você vai trocar um dia. O Senhor diz que é uma coroa. É uma coroa. Não diz o que tem nessa coroa, mas se existem pérolas lá em cima, eu não sei como, mas eu creio na possibilidade dessas coroas para sempre. Temos as pérolas. Todo sofrimento, todo ele, como você reage, você pode transformá-lo em uma pérola, ou você pode simplesmente curtir o sofrimento, sofrer o sofrimento sofrido, mas você pode transformá-lo em uma oportunidade tão grande de ser o imitador do Senhor aqui na terra. Deus não permite que venha sobre você qualquer situação que seja maior do que a sua capacidade de cobrir essa irritação e transformá-la em uma pérola. Ele não permite que venha sobre nós uma tentação sequer que seja além das nossas forças. Então, por isso, nesta hora, levante a mão do irmão que está aí ao seu lado, bem alto. No seu casamento, quando seu marido te irritar, não afronte, mas comece a segregar. Madre pérola, vá transformando. Ela é pequenininha, mas vem depois outra irritação, vai aumentando durante toda a nossa vida. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Pai, Tu conheces cada coração que está aqui, Senhor. Tu conheces irmãos que estão vivendo um sofrimento, ó Deus, tão terrível e não sabe como lidar. Que nessa hora Tu possas mostrar para ele, através do poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, como que ele pode transformar essa situação em uma oportunidade tão gloriosa para manifestar a glória do Teu nome. Aquilo que o Senhor faz agora, nós vamos compreender depois. Mesmo que seja 4 dias de sepultamento, mas nós vamos ver a gloriosa ressurreição.
cremos no poder do Senhor. E ó Pai, em nome de Jesus, eu coloco, ó Deus, cada um dos meus irmãos mais uma vez dentro do coração do Senhor, ó Deus, para que ele possa ser transformado, ele mesmo, de glória em glória. Ele que foi motivo de irritação para o Senhor, ele que foi motivo do Senhor ter vindo à terra, Senhor. Nós te irritamos tanto, 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 mas o Senhor não nos destruiu. O Senhor nos amou. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor haveria de ver o fruto do teu penoso trabalho e se alegraria. O Senhor, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia da cruz, o sofrimento da cruz, para poder ver em mim, para poder ver na vida de cada um dos meus irmãos aquilo que era irritação pura, ver em cada um de nós o fruto do teu penoso trabalho, esta pérola de grande valor, que custou o sangue do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a jamais perdermos essa compreensão. Ajuda-nos, Senhor, pelo teu Espírito, a vivificarmos cada dia esta verdade e caminharmos, ó Pai, trazendo alegria para o Senhor. Venha se regozijar em nós, Senhor, e que durante os dias da nossa caminhada jamais possamos desprezar a cruz, até aquele dia em que vamos trocá-la por uma coroa. Eu abençoo meus irmãos, semeio a tua palavra com fé, na certeza que o Senhor vai fazê-la frutificar. Leve teus filhos, Pai, a viverem a beleza da fé em teu nome. Coloque suas duas mãos sobre seu peito agora. Só o Espírito Santo andando no nosso meio agora. Eu não conheço todos vocês que estão aqui, como eu não conheço todos que assistem pela televisão, mas eu sei que o Senhor conhece a você. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Deus conhece os que são dele. E há um momento na nossa história quando nós nos entregamos a ele. A Bíblia diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, perdidos, mas Jesus Cristo veio para nos salvar, veio para trazer o perdão. Talvez você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não entregou a sua vida a Jesus, você não o tomou como seu Senhor e Salvador. Quem sabe você é alguém que um dia andou com Ele, mas no meio do caminho se desviou, se afastou. Hoje é o dia da sua volta para Ele. Com as mãos sobre seu peito, feche os olhos, e eu quero orar como se fosse você orando. Por isso, todos os que estão aqui, repitam comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor me ama. Eu sei que sou um pecador, eu estou separado do Senhor, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E nesta hora eu abro o meu coração e eu te peço, ó Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora arrependido eu volto, na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados.
nós continuamos em oração. Mas eu quero orar agora e você não vai repetir esta oração. Eu quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quero orar por você que um dia andou nos caminhos dele e se desviou, mas que hoje volta a ele, para que eu ore por você. Eu vou pedir que aí no seu lugar, seja na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, que você se manifeste levantando uma das suas mãos. Esta é a hora de Deus para você. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante bem alto sua mão. Eu quero ver sua mão levantada para orar por você. Eu estou vendo essas mulheres, tantas mãos levantadas. Levante bem alto a sua mão. Lá na segunda galeria, tantas pessoas com as mãos erguidas. Aqui no térreo, levante mais alto que você puder a sua mão. Isto. Enquanto vamos cantar essa mesma verdade, Rude Cruz, eu vou pedir que lá da segunda galeria, por isso eu vou pedir agora, por favor, ninguém ande agora, porque eu preciso ter todos os corredores desimpedidos, todas as escadas. Dentro de alguns minutinhos você vai sair, mas não saia agora. Quero pedir que vocês que levantaram as mãos, na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo, venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe seu lugar e vem. Você que levantou a sua mão, venha. Você que não levantou a sua mão, venha. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Pode vir. É a hora de Deus para você. É a hora da sua reconciliação. É a hora da sua volta. Vem. Vem. O Senhor te recebe. O Senhor te aceita. Vem. 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 É a hora de Deus para a sua vida. É a hora de Deus para você. Seja um homem, mulher, criança, quem for. Vem, vem, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vocês que estão aqui, fiquem em pé, podem chegar aqui bem pertinho de mim. Podem chegar, por favor, se aproxime. Você que continua aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Talvez você esteja dizendo: pastor, domingo que vem vai ser o dia da minha entrega. Quem pode garantir que você vai ter domingo que vem? A Bíblia diz hoje. O dia de Deus para o homem é hoje. Diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração.
Os pastores queridos, se aproximem dessas vidas. Todos os santos de Deus estendo as mãos sobre elas agora. Ah, que momento. Toda a igreja orando comigo, dizendo: ó Deus e Pai, no teu altar estão esses corações rendidos ao Senhor. Alguns que voltam como pródigo, e outros que declaram que o Senhor Jesus é o Salvador deles. Agora, destas vidas, na autoridade do nome de Jesus, quebramos todo o poder das trevas e ligamos cada uma destas vidas com a tua vida, para que possam experimentar a graça do teu perdão e da vida eterna. Olhem para mim. Nós acabamos de orar por vocês, de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Esse gesto de você ter saído do seu lugar e ter vindo aqui é um gesto espiritual. Significa um abandono para a velha vida e aquilo que Ele tem para você hoje. Tudo será diferente para vocês. Tudo. Vocês estarão sendo transformados de glória em glória, a imagem do Senhor. Para isso, você hoje também recebe uma nova família. Você vai ter irmãos cheios de amor, de carinho por você. Uma família que você nem sonhava poder existir aqui na terra. Um povo tão cheio de amor, que quer cuidar de você e ver a sua vida ser transformada nessa pérola tão bonita. Eu quero que você conheça a sua nova família. Eu vou contar até 3, sozinho. Quando eu terminar de contar, você vai virar, porque eu quero que você conheça a sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Vire agora. Vire. Uma Vire. família. Esta é a sua família. Falsidade. Esta é a sua família. Esta é a sua família. Esta é a sua família. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. Bem-vindo à família de Deus. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Precioso. 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 Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus.